Bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar com desenho A, 10º ano. E hoje vamos falar de diferentes tipos de materiais e exemplos da história da arte da explicação desse tipo de materiais. Eu vou deixar um vídeo também exemplificar materiais no mesmo suporte e com o mesmo apoio riscador, um vídeo à parte, que se conjuga um bocadinho com a introdução a estas questões de materiais de desenho A. Mas vamos então primeiro introduzir o que é que são estes materiais que nós vamos tratar 10º ano, não é? A introdução ao vosso desenho A, e que provavelmente para aqueles que vão continuar uma vertente artística ou cursos que tenham desenho também na universidade irão continuar a explorar. O primeiro que vos trago é o mais básico, é o carvão. O carvão é utilizado desde a pré-história, como conseguem ver aqui com o exemplo das grutas Chauvet, em França. O carvão é vegetal, portanto é queimado e utiliza-se para vários suportes, ainda hoje. O que é que acontece muitas vezes? É que ele precisa de um fixador para se fixar. Não é uma questão de secagem, é uma questão que ele permanentemente irá acabar por cair se não levar uma fixação. E o que acontece muitas vezes quando vocês fazem desenhos com carvão, têm que aplicar aquele spray para fixar e é mesmo isso. A seguinte que vos trago é a grafite. A grafite é diferente do carvão, no sentido em que, desculpem, aproximar isto, é diferente do carvão, no sentido em que vem mesmo de um mineral. E, portanto, não é algo queimado, mas é retirado, é moído, é tratado. E, portanto, é diferente não só na sua origem, mas depois também na sua aplicação. Ele não adere tanto à superfície como o carvão. O carvão é talvez os materiais que adere mais daqueles que não têm um aglutinante adicionado à parte daquele que é retirado da natureza. Portanto, tem esse poder de fixação, daí ser utilizado desde a pré-história. A grafite já não. A grafite é tirada de um mineral, portanto não é propriamente de árvores queimadas, estão a perceber? E, portanto, vai ter outras propriedades também. O exemplo que vos trago aqui é a obra Sesta, de 1939, da Almada Negreiros. E a seguir continuamos para a sanguínea. A sanguínea, por exemplo, aqui está numa espécie de lápis, não é? Apresenta-se assim, mas também pode-se apresentar em barras, e eu vou mostrar isso no outro vídeo, que será em conjunto ou no dia seguinte a este. Portanto, terão isso na mesma playlist. A sanguínea são ocres moídos, não é? Muitas vezes podem ter uma parte de óleo, não é? Podem ter vários tipos de aglutinantes, alguns que os tornam um pouco mais pastosos, e podem ser mais secos ou mais úmidos e podem ter efeitos diferentes. O que eu vos trago aqui é Miguel Ângelo, ele utilizava sanguínea, portanto, e a sanguínea, o que é interessante, a sanguínea é que ela é muito utilizada para esboço em pintura, por exemplo, na academia utilizava-se muito ou o carvão ou a sanguínea para fazer um esboço antes da aplicação da pintura ao óleo. E, portanto, tem essa capacidade. E tem vários tons, como vocês viram. Depois temos lápis de cera. Lápis de cera que vocês, pode ser mais... vocês associarem mais a crianças, mas de facto há artistas que, por exemplo, o Miró, que utilizou lápis de cera. A cera pode ser tanto a parafina, como vocês têm, por exemplo, do lado esquerdo, pode ser retirado, não é, de petróleo, como pode ser, por exemplo, a cera da abelha. Portanto, podem ter várias vertentes do lápis de cera, e isso vai incluir também aplicações diferentes. Vocês vão ver aderências diferentes e efeitos diferentes. Portanto, o lápis de cera, que nós já conhecemos, não é, desde a infância. Depois temos os pastéis. Os pastéis têm como aglutinante o carbonato de óleo e muitas vezes de cálcio, desculpa, já estou a passar à frente, o carbonato de cálcio, mas pode ter óleo também adicionado na sua composição, o que os tornam mais pastosos. Ou seja, vocês têm pastéis secos, ditos secos, que são considerados mais assim da aguarela, e depois têm pastéis de óleo, que têm mais uma vertente de óleo. O exemplo que eu vos trago aqui é Paula Rego, com a obra Lafette, 2003, portanto, o que até pode parecer uma pintura a óleo, é na realidade pastel. E tem estes efeitos muito interessantes. Eu gosto muito de obras de pastel, acho que estão efeitos visuais muito, muito interessantes. Depois temos os lápis de cor. Os lápis de cor também podem ter duas vertentes. Eles podem até ter uma terceira,
na realidade, mas podem maioritariamente ser lápis de cor que têm como aglutinante a cera e que os torna um pouco mais secos, digamos assim, e depois podem ter uma vertente de goma arábica e que os torna aguareláveis. E vocês também, procurei tentar dar esse exemplo, depois posso deixar isso mais para um vídeo em particular, esse tipo de diferença de lápis de cor, que vocês muitas vezes gostam de utilizar, mas depois aborrecem-se porque afinal para superfícies muito grandes levam muito tempo a colorir a zona e aí vocês apercebem-se que realmente o gouache é sempre uma melhor opção. Já vamos ver o que é o gouache mais à frente. A obra de exemplo que eu vos trago aqui com lápis de cor é o Autorretrato de Deschamps. Ele teve várias obras com lápis de cor, então um artista que nisso inovou bastante. Depois temos canetas. As canetas temos várias vertentes. Temos canetas à base de tinta da China, que já vamos ver tinta da China. Temos canetas com bases de álcool. E depois temos canetas com resinas e lacas. E essas normalmente são mais as canetas de cor. Portanto, enquadram-se mais aí. Elas podem ser só a preto, para fazer trabalhos, por exemplo, como o retrato de Joseph Holland de Vincent van Gogh, que podem ter na sua composição sépias ou tintas da China. Portanto, uma coisa é pigmentos, outra coisa é os seus aglutinantes, o que é que aglutina esses pigmentos, e é aí que eu trago esta caixa diferente, que vos diga aglutinantes, esses aglutinantes. Mas para verem mais sobre isso, procurem a playlist de TCM, pigmentos e resinas, e aí vocês vão ter mais informação para além destas básicas das disciplinas do agrupamento de artes visuais, do agrupamento 600. Portanto, vocês têm aqui várias canetas. Não é muito usual vocês em desenho utilizarem canetas porque é mais fácil vocês explorarem outros materiais como o gouache. Maioritariamente o gouache é mais fácil de trabalhar. A tinta da China tem como aglutinante goma laca. Vocês depois têm uma vertente que é a sépia, que vocês costumam sempre perguntar, então e a sépia é o quê? A sépia é uma tinta de choco, não é? Ou de lula, não é? Orgânico. Aqui a tinta da China tem como aglutinante a goma laca e pode ser aplicada, a goma laca é isto que vocês estão a ver mais aqui em cima, não é? Pode ter várias cores e é isso que vai vos diferir as marcas muitas vezes. E quando vocês aplicam muita tinta da China ou ficam fãs, normalmente na faculdade é que vocês começam a perceber isso, que afinal há uma marca que se dão melhor do que outra. Isso tem a ver muitas vezes com os tipos de goma laca que estão associados à vossa tinta da China. Temos um cavalo a galope 1953 do Bai Hong e, como eu dizia, pode ser aplicado tanto em pincel como pode ser aplicado em para que molham na tinta da China e desenham. Portanto, tem esta facilidade, para além de ter um grande poder de secagem, e pode também associar-se à água. Se vocês molharem antes a superfície e aplicarem depois a tinta da China, vai fazer este tipo de efeitos que vocês, por exemplo, têm aqui no lombo, penso eu que seja o lombo do cavalo. Aqui, por exemplo, a crista, não é? Aqui o rabo já é feito mais seco, portanto a tinta da China estava seca, vocês veem a pincelada, mas aqui não, aqui claramente ele molhou a superfície antes, portanto para fazer vários efeitos. É muito interessante e é muito portátil, não é? Depois temos a aguarela, que também é bastante portátil, normalmente está associada à tinta da China, que quem anda com a aguarela leva sempre um bocadinho de tinta da China ou sépia para complementar, e tem como aglutinantes a goma arábica ou mel. Portanto, o mel são mais as aguarelas russas e eu vou deixar isso para outro vídeo, a diferença entre as aguarelas normais e as aguarelas de mel, mas basicamente as aguarelas de mel têm muito mais poder de cor, não é? São muito mais plásticas do que estas que são normalmente mais secas. Quando vocês comparam, até o próprio grão parece que fica mais disperso na goma arábica e na do mel não, parece quase que vocês estão a pintar a óleo, praticamente. É impressionante a diferença. Portanto, goma arábica ou mel, literalmente mel, e vocês podem ter assim neste tipo de caixas portáteis, caixas maiores, caixas mais pequenas, ou podem ainda, o que tem surgido muito são canetas aguareláveis, ou canetas de aguarela, mas são mais utilizadas, por exemplo, os vossos colegas de conservação e restauro utilizam mais para fazer reintegração a nível do ensino superior, portanto são casos esporádicos. Ou os vossos colegas de designs gráficos também costumam gostar bastante deste tipo de canetas em conjugação com as canetas de cor também daquela outra coleção. Portanto, são duas vertentes diferentes que permitem depois efeitos diferentes. Em termos de exemplo, o que eu vos trago é o Eduardo Batarda. Vocês gostam sempre muito do Eduardo Batarda, com esta dimensão de banda desenhada, que utiliza este tipo de trabalhos à aguarela. E que é muito associado à banda desenhada, não é? À aguarela e a tinta da China. Ou mangá, etc.
Depois temos o guache, é a goma arábica, está aqui outra vez, e temos também caixas com tubos. O guache, qual é a questão do guache? É que o guache é barato, é fácil de utilizar, tem um poder de secagem que ainda permite alguma plasticidade, mas não muita, não como o óleo ou como o acrílico, mas dá para fazer trabalhos básicos. Daí, como eu disse no outro vídeo que vos vou deixar, é sempre importante vocês utilizarem um conjunto. Eu por acaso nunca tive verde, tive só as cores primárias, o preto e o branco, é o suficiente, até para vocês aprenderem a complementar as cores e a perceberem como é que se chega a um determinado tom. Portanto, sim, ter um conjunto básico de guache, principalmente para o exame nacional, pode ser importante. O exemplo que eu vos trago aqui é o Nu Azul de 1952 do Matisse. Portanto, é o exemplo que eu vos trago, e isto é guache, é por guache, por azul, aplicado. E, portanto, o guache também tem esta vantagem, que é aplicado na sua pureza, dá efeitos de luz muito, muito interessantes. Depois caminhamos para aspectos mais sérios, que é a têmpera, a pintura à têmpera, que é a gema de ovo. Alguns pintores misturam várias coisas para além da gema de ovo, mas tradicionalmente ela é só pigmento em pó com gema de ovo. E normalmente em aula eu faço esse exemplo, costumamos fazer este exercício. Normalmente quando elas vêm em tubo já têm mais coisas, tanto que esta têmpera aguenta um bocadinho mais do que é suposto a têmpera original aguentar, que não nos permite grandes volaturas. Portanto, aqui vocês têm o limite da utilização da têmpera em termos de plasticidade pelo Botticelli, porque isto é muito difícil de obter em termos de têmpera. Isto é mais fácil obter estas gradações, não é? Luz-sombra, com o óleo. Portanto, este aqui já é uma mestria do próprio pintor, mas se nós formos tentar refazer, não, é muito difícil. Depois, o que é que vem a substituir a têmpera? É o óleo. O óleo é que permite estas tais volaturas muito, muito mais tenues, mais suaves, e permite volumetria que a têmpera não nos dava, não é? E, portanto, é um óleo, normalmente é de linhaça, mas pode ser de noz, pode ser qualquer óleo que vocês possam imaginar. E, normalmente, associado ao óleo, vocês precisam de um diluente. Os que temos falado antes podem ser utilizados com água, podem ser diluídos em água, mas o óleo já convém ser uma terpentina ou com óleo, tem que ser uma mistura. Exige outra capacidade de trabalho o óleo, daí vocês muitas vezes nem mexerem em óleo, só em escolas muito especializadas com um grande foco de artes visuais é que vocês realizam pintura a óleo. Vale a pena, para mim acho que sempre vale a pena vocês tentarem todos os veículos e tipo materiais diferentes. E portanto, deixo aqui as sementes com o óleo, literalmente pigmento com óleo. Claro que os nossos tubos que compramos hoje, mais uma vez, já têm muitas outras coisas, mas o que fizemos originalmente tem a questão de não demorar muito tempo a secar. Portanto, o óleo permite, claro, volaturas e grandes misturas, porque tem um período de secagem longuíssimo, pode até ser dias, se não colocarmos diluente. Por fim, em termos de contemporaneidade, o acrílico, que surge com a cola. Há quem dilua com cola branca, não é? As tintas, há quem dilua com água. As duas são válidas. Mais uma vez, um conjunto básico de acrílicos vale a pena. Para quem gosta de explorar a parte das artes e não está a se preocupar com grandes nuances de diluentes e óleos, etc., o acrílico, claro que não permite as velaturas que o óleo permite, nem as capacidades de representação plástica que o óleo permite, mas em termos de arte contemporânea, deixo-vos aqui o exemplo do Skull 1981 do Basquiat. O Basquiat é um artista que está a crescer muito, felizmente, ele merece esse reconhecimento, e aqui uma obra em acrílico do Basquiat que deixo como último. Vocês têm gostado bastante do Basquiat, ainda bem, são mais sensíveis a este tipo de arte do que gerações anteriores. Portanto, com isto vos deixo os materiais, espero que tenha sido útil, é mesmo um resumo. Irá haver um vídeo um bocadinho mais prático, com algumas exemplificações, e até para uma próxima aula.